Olá, boa noite. No ar, mais um programa Carlos Benincá para Curitiba, região metropolitana. E hoje a nossa entrevistada será a presidente da FAS, Márcia Fruit. Ela vai conversar conosco, saber dos projetos, dos trabalhos à frente da FAS. E também, hoje, Dia Internacional da Mulher. Nós faremos uma homenagem a você, telespectadora, que acompanha nosso programa de todos os sábados, está sempre nos assistindo aí. E a gente vai chamar aí o professor Ivan, ele vai falar sobre a língua Esperanto, essa língua internacional. Boa noite, professor. Bonan vesperon, boa noite, Carlos, boa noite, caros telespectadores. No final de janeiro, nós embarcamos para a Polônia e, inclusive, no aeroporto de Guarulhos, nós encontramos o senhor prefeito Gustavo Fruit e sua esposa, que se dirigiam à África do Sul. Pois bem, nós fomos à Polônia, a cidade de Poznań, onde aconteceram dois importantes eventos da comunidade esperantista. A sexta sessão de estudos do curso de pós-graduação em estudos interlinguísticos e a segunda sessão de treinamento de professores de Esperanto. Ambos os eventos ocorreram na conceituada Universidade Adam Mickiewicz, a UAM, na cidade de Poznań, contando com a participação de esperantistas da Polônia, França, Alemanha, Suíça, Rússia, Hungria, Portugal, Japão, Coreia do Sul e Brasil. Do Brasil estivemos lá a Karina Oliveira, o Guilherme Jardim, Rita de Moraes e eu. Em um dos programas de novembro, eu já havia comentado sobre o início desse curso, como ele foi fundado e a estrutura do curso. Dessa vez, então, ocorreu a sexta sessão da pós-graduação em estudos interlinguísticos, né, e o traço distintivo dessa pós-graduação é que o Esperanto é a língua de trabalho no curso. Os temas tratados desta vez foram aspectos sociológicos da comunicação, comunicação intercultural, política linguística, comunicação de massa, literatura original em Esperanto, questões atuais sobre o movimento esperantista e metodologia do ensino de Esperanto. E nós contamos, então, com palestrantes de alto nível, eminentes esperantistas, como o Dr. Humphrey Tonkin, professor de literatura, especialista na obra de Shakespeare, ex-reitor da Universidade de Hartford, nos Estados Unidos, o Dr. Zbigniew Galor, sociólogo, a doutora Ilona Kutny, linguista, a doutora Katalin Kovac, linguista, Tomasz Chmielik, que é tradutor e editor, Barbara Pieczak, radialista, redatora da Rádio Polonesa em Esperanto pela Rede, e Michael Ferris, linguista, professor da Universidade Adam Mickiewicz. Essa foi nossa última sessão de estudos, na qual nós fomos bastante exigidos, ocorreram exames, ocorreram discussões sobre os trabalhos finais, que devem ser apresentados em setembro, quando o grupo atual encerra o curso e um novo grupo então será aceito. Eu aproveito a oportunidade para anunciar que o Selim está com inscrições abertas para o curso Esperanto 1, que terá início no dia 13 de março, das 18h30 às 20h30. O curso ocorrerá todas as quintas-feiras e será ministrado pelo professor Jonatas Barros. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Muito bem, pessoal, estamos retornando aí com o nosso programa Carlos Benincá. Como eu falei no bloco anterior, que nós íamos ter uma entrevista aqui com uma pessoa muito especial de Curitiba, né? Como nós estamos aí no Dia Internacional da Mulher, que é hoje, né, dia 8 de março, a gente convidou a primeira-dama de Curitiba, a Márcia Fruit, para estar no nosso programa, para a gente conversar com ela, para a gente bater aquele papo, ela falar sobre a FAS, ela que é a presidente da FAS. Boa noite, Márcia. Obrigado por ter aceito o nosso convite no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. É um grande prazer estar no seu programa, conversando com as pessoas. A gente sabe que o teu programa tem um grande alcance e que fala realmente de temas que façam diferença no dia a dia das pessoas, dos curitibanos. Então, é um grande prazer. Eu te agradeço imensamente pela essa oportunidade.
Que bom, Márcia. Então, a gente vamos conversar coisas boas, coisas da FAS, os projetos que a senhora pretende implantar dentro da FAS aí para fazer aquele trabalho fantástico que o seu esposo, o prefeito Gustavo Frutti, vocês pretendem fazer um trabalho belíssimo aqui em Curitiba. Nos fala, então, dos seus projetos. É um grande trabalho, de fato, está à frente da gestão de Curitiba, uma cidade que já está com seus 1.800.000 habitantes e já está conurbada com a região metropolitana, então traz outros grandes desafios. Na FAS, de fato, nós temos projetos de grande vulto e que impactam diretamente a vida do curitibano. Por exemplo, a questão do acolhimento das crianças e adolescentes aqui em Curitiba. Hoje são mais de 700 crianças e adolescentes acolhidos. Isso é uma grande preocupação nossa. Por que eles estão acolhidos? Há quanto tempo estão acolhidos? Pela primeira vez, nós estamos fazendo um diagnóstico dessas crianças, sabendo quanto tempo elas estão, qual o motivo que gerou o acolhimento e como nós vamos fazer para que ela tenha uma estrutura familiar, uma referência de estrutura familiar e como nós podemos ajudar. Lá a família de origem, que de repente estava passando por um momento delicado da vida, como que a gente vai fazer esse retorno ao lar? Porque a gente sabe que é a base de cada pessoa, a família, as referências familiares. Então, nós estamos trabalhando com muito afinco na questão da criança. A questão da população de rua também, de Curitiba, cresceu muito nos últimos anos. Em 15 anos, foi mais de 450% a mais da população em situação de rua em Curitiba. Nós temos que ter um olhar diferenciado e implementar políticas públicas de verdade, políticas que deem resultado, entender que algumas dessas pessoas não vão sair da rua, porque é a opção delas estar lá, e nós temos uma Constituição que nos rege, uma lei da assistência social também, que a pessoa tem direito de ir, vir e permanecer. E nós trabalhamos com o convencimento dessas pessoas. Nós precisamos fazer com que elas desejem também ser atendidas, usar os nossos acolhimentos, nossos abrigos. Nós distribuímos mais de 2.500 refeições por dia só na capital. Temos escalonado também os atendimentos, chegamos a um modelo de condomínio social também, que é a retirada definitiva da população de rua da rua para encaminhamento para a casa própria. Nós também trabalhamos com a questão dos idosos. Curitiba tem um grande número de idosos, muitos negligenciados, muitos abandonados, muitos sofrendo maus tratos. E nós precisamos também dar conta dessa população. Para isso, nós temos nossos grupos de atividades, nós temos o fortalecimento de vínculo, nós temos, nos 45 CRAS, nós temos atividades para essa população também. Enfim, nós abrangemos na FAS um número muito grande de pessoas. E tem muita gente trabalhando para isso também. Hoje nós temos 1.800 funcionários na Fundação de Ação Social. É um povo muito dedicado, vocacionado, porque para trabalhar com assistência social tem que ser assim também, e muito corajoso. E o trabalho que a senhora vem prestando, a gente vê que está dando resultado. As pessoas que a gente conversa na rua, as pessoas estão satisfeitas, né, com a sua pasta, né, como secretária, né? Olha, é uma coisa muito boa que está sendo feito dentro da FAS, coisas que a gente não estava vendo nas gestões passadas. E nos fale agora dos projetos assim que tem em andamento aí, que alguma coisa tem que ser mexida lá dentro da FAS lá. Nós fizemos toda uma reestruturação da Fundação de Ação Social assim que chegamos. Nós temos 9 regionais em Curitiba e cada regional tem um representante das secretarias. No nosso caso, as supervisoras da FAS são todas vindas de carreira. Todas já trabalhavam na FAS e desenvolviam um trabalho muito bonito na FAS. E, às vezes, por muito tempo, ficaram abafadas, ficaram em segundo plano, e agora nós demos essa oportunidade, então elas vêm com uma vontade de trabalhar e, de fato, ajudar as pessoas, que é uma coisa muito emocionante. A gente vê que essa servidora, a gente vê no semblante delas, né, de satisfeita, de ver, assim, no fim do túnel, uma luz, né, que o trabalho delas não está sendo em vão. E não tem nada melhor do que a gente poder ajudar as pessoas, de fato,
não de uma maneira pontual, de uma maneira circunstancial, mas com políticas públicas. Isso o Gustavo sempre fala. Nós temos 4 anos para fazer o que nos foi delegado pela população. Então, agora são só 2 anos e alguma coisa, mas o que a gente fizer, que seja definitivo, que possa não retroceder depois, que nós possamos, de fato, implementar uma política de assistência social, de acordo com as diretrizes nacionais, que é do Sistema Único da Assistência Social, em Curitiba, de modo que as pessoas possam ser beneficiadas e não cooptadas, que elas tenham seus direitos garantidos, que o direito ao acesso aos programas federais de repasse de renda condicionado, como Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, os demais programas também municipais, que elas têm direito a isso. Isso não é nada que a gente faça que seja um favor, nada disso. Cada um tem seus direitos, tem entender cada cidadão como um cidadão de direito, efetivamente. Então, temos trabalhado muito nessa conscientização também de todos os nossos funcionários e nessa tranquilidade de dizer ao funcionário que ele pode trabalhar tecnicamente, porque ele não precisa mais ficar refém, talvez, de alguns conchavos, alguns arranjos feitos dentro da administração, porque isso, Gustavo, é muito transparente e nos deixa muito tranquilos para trabalhar também. Então, a gente está muito feliz, de fato, de estar cumprindo essa missão frente à face. Que bom, né? A senhora abordou um assunto do pessoal de rua. Hoje nós temos muita gente que estão ali e o resultado dos encaminhamentos, porque tem muitos que eles querem voltar para a cidade de origem. E não está sendo fácil para aquelas assistentes sociais nem abordar essas pessoas. Como é que está sendo feito assim, o encaminhamento delas para a cidade de origem, né? Olha, Carlos, esse trabalho da abordagem social junto à população de rua, para mim, é um dos trabalhos mais importantes, mais vocacionados que nós temos na FAS. Como eu falei, nós não trabalhamos de maneira de encaminhamento involuntário ou compulsório. Nós trabalhamos só pelo convencimento. Então, essas pessoas que fazem essa abordagem social nas ruas, elas têm uma paciência e uma técnica para que ela possa, enfim, despertar isso na pessoa, a vontade de melhorar, de ressignificar a sua vida, de tomar as rédeas da sua vida novamente. Só em 2013, nós fizemos mais de 7 mil atendimentos na rua, em Curitiba. E, de fato, o número de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, tem aumentado. Isso tem vários fatores. Nós temos que diferenciar. O que é a pessoa em situação de rua por causa de alguma circunstância, como a droga, como o álcool, como um desentendimento familiar, e que ele circunstancialmente, temporariamente, está em condição de rua. E tem um morador de rua, que lá atrás talvez não tenha conhecido outra realidade senão a rua, que lá atrás teve um desentendimento familiar, se desvinculou da família, não consegue retornar mais por vários motivos. O desemprego também teve uma época de grande desemprego, eles foram para a rua, e a gente tem que entender como cada um, em que momento da vida ele está, para que a gente possa dar um encaminhamento. A questão do retorno ao lar, para outras cidades, tem sido feito pela Casa da Acolhida do Regresso, pelo resgate social, que fica ali na Conselheiro Laurindo, e são milhares de passagens que nós concedemos todos os anos, todos os meses, são centenas todos os meses de passagem. Essa é a melhor situação. Que ele possa retornar para o seu lar, que ele possa reconstruir sua vida do lado dos seus filhos, do lado da sua esposa, talvez do seu esposo, talvez do lado dos seus pais, se ainda tiver dos seus irmãos. É a melhor situação, que a gente sabe a força que isso tem na família. Hoje nós temos aproximadamente 53% da população de rua que se declara de Curitiba. Os demais já vêm, 11% vem da região metropolitana, outros 11% vêm do interior do Paraná e o restante vem dos outros estados. O que a gente puder fazer, isso não quer dizer mandar embora de maneira irresponsável. Nós fazemos todo o trâmite, conversamos com a assistência social também do outro município de origem, para que ele possa retornar e, de fato, restabelecer vínculos na cidade de origem. Que bacana, né, Márcia? É um trabalho fantástico. Acho que é um trabalho que não tem preço isso, porque, olha, as pessoas, quando vê uma pessoa sendo ajudada, é uma coisa gratificante. Ele não tem preço, e eu gostaria até de aproveitar, Carlos, que você abriu esse espaço para a gente,
Quando nós assumimos, nós encontramos um único acolhimento que ficava na Conselheiro Laurindo. E nós vimos que isso era insuficiente e o trabalho, ele desumanizava tanto o atendido quanto os nossos funcionários. Nossos funcionários não tinham uma condição de trabalho adequada. Então, nós começamos uma estratégia de descentralização. No entanto, a dificuldade que nós temos de estabelecer um abrigo, um centro POP, que é de atendimento à população de rua, nas regionais tem sido imensa, imensa. Primeiro, pelo preconceito. Pelo preconceito. Nós temos que entender que a população de rua não tem nenhum santo, nenhuma Madre Teresa de Calcutá lá, como também não tem nos outros espaços. Eles são um reflexo da nossa sociedade também. Tem gente boa? Evidente, a maior parte é gente boa. Tem gente ruim? Tem, como que todos os outros espaços. No entanto, a gente precisa do apoio da comunidade. Nós precisamos fazer com que eles se reinsiram. E nós precisamos também, nós não estamos ali para proteger ninguém que faça algo de errado, que cometa algum crime. Pelo contrário, nós protegemos direitos. Nós defendemos e garantimos que ele acesse todas as políticas a que ele tem direito. Mas nós também não damos cobertura, não, para as pessoas que fazem alguma coisa errada, assaltam, roubam. Não damos cobertura. Se acontece em algum momento, nós temos que saber, nós temos que tomar as providências. Mas a assistência social, ela tem duas características principais. Ela é pública e ela é gratuita. E muito importante, universal. Nós não pedimos documento, nós não podemos investigar a vida do atendido, nós atendemos de maneira indiscriminada. Então, eu gostaria de fazer esse apelo também, que a sociedade também visse sua parcela de participação na questão da população de rua, do morador de rua, que pudesse nos ajudar de alguma maneira. E sobre a esmola que é feito doar, tem muitos moradores de rua que estão pedindo nos cruzamentos, no sinaleiro, a esmola. O que a senhora diria, né, para o pessoal de Curitiba, né? Porque tem um slogan, não dê esmola, né? Para criança. A FAS tem vários caminhos, né, que a pessoa pode ajudar essas pessoas. É um tema muito complicado e polêmico. Nós costumamos dizer para não dar esmola, porque nossos atendimentos, imagina, nós damos mais de 2.500 refeições por dia. Nós temos agora 5 acolhimentos de pernoite, cama quente, banho quente, comida quente. Eles têm onde eles poderiam buscar ajuda. A gente sabe que a droga também é uma realidade na população de rua, não só na população de rua, mas em todas as esferas da sociedade. E nós temos o receio de que ele possa usar esse dinheiro, por exemplo, para droga. Então, compra lá um cachorro-quente, um x-salada, paga um prato de refeição para essa pessoa, sabe? Mas nós sempre dizemos que não é interessante dar o dinheiro, que possa ajudar com outras formas, porque isso é humano, porque também nos sensibiliza e nos incomoda ver um outro ser humano tendo que pedir para viver. Então, se puder ajudar de outra maneira, é sempre mais indicado. É muito bom isso, né, Márcia? Mas, Márcia, eu vou pedir um intervalo aí, eu vou chamar aí o nosso colaborador, nosso participante do programa, eu vou chamar o delegado Rubens Recalcati, ele vai falar um pouco aí sobre segurança pública, né? Boa noite, doutor Rubens. Ok, boa noite ao Carlos. Nós vamos falar aqui sobre, principalmente, os fatos que aconteceram no Carnaval em Curitiba, que aconteceu esta semana, encerrou-se na terça-feira, não é? O primeiro distrito, ele atende, então, todas aquelas pessoas que vêm fazer boletim de ocorrência e que são da região metropolitana, são de vários bairros de Curitiba, que, em tese, eu não teria que fazer os BO para essas pessoas, porque eles ou são lá de um outro bairro, eu teria que fazer o BO no seu distrito. Ou é pessoas que vêm da região metropolitana, passam pelo centro, acabam sendo vítima de algum crime e aí acabam indo no primeiro distrito fazer boletim de ocorrência. Nós temos um número diário em torno de 50 a 200 boletins de ocorrência. Vejam vocês que é um número extraordinário. Mas da área central seria talvez uns 30%. Os demais são de outras regiões da cidade e da região metropolitana e até de fora do estado também. Pessoas que estiveram viajando no exterior acabam sendo vítimas de alguma coisa lá e fazer boletim no primeiro distrito também. Então, nós estamos lá no primeiro distrito onde exercemos essa função.
Como eu já disse, é um distrito. Nós atendemos as prisões, os trabalhos feitos por nós, policiais civis, a Guarda Municipal, que está fazendo um papel de polícia também, apesar de não ser polícia, está fazendo um papel de polícia também. E, claro, aquelas ocorrências que envolvem as prisões, os trabalhos feitos também pela Polícia Militar. O que acarreta isso? O que geram essas prisões? Acabam gerando flagrantes, não é? Inquéritos policiais, termos circunstanciados, que são os procedimentos que são feitos no primeiro distrito. O boletim de ocorrência, né? Que a partir do boletim você gera todos esses outros procedimentos. Então é isso que é feito no primeiro distrito, é isso que é feito no Centro de Atendimento ao Cidadão, que é no centro de Curitiba. Há uma projeção, há uma ideia agora de se reduzir o número de 13 distritos para 5, uma ideia que vem do Departamento da Polícia Civil, que eu tenho lá minhas opiniões, prós e contras, mais contras, porque nós temos 13 distritos e você vai reduzir para 5, nós estamos retroagindo no tempo. Você tem que criar e não descriar distritos, não é? Então, essa é a situação do primeiro distrito. Nós estamos ali procurando desempenhar o papel da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, no atendimento ao cidadão e cada vez procurar um melhor atendimento ao cidadão, cada vez procurar dar resultados mais concretos, mais positivos, para que esse cidadão se sinta bem, não é? Quero aproveitar a oportunidade aqui para deixar um abraço para as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, não é? Essas guerreiras que vivem lutando pelas famílias, pelos filhos, pelos trabalhos, pelas profissões. Meu abraço e meus parabéns às mulheres. Muito bem, pessoal. Estamos retornando aí com o programa Carlos Benincá. Vocês viram aí a dica de segurança pública aí com o Dr. Rubens Recalcati, aí, delegado da Polícia Civil. E nós estamos retornando aqui também com o nosso bate-papo aqui com a primeira-dama de Curitiba, Márcia Fruit. Hoje, Dia Internacional da Mulher, ela é uma convidada especial. Nós temos no nosso programa, estamos conhecendo um pouco do trabalho dela diante da FAS, um trabalho belíssimo, e a gente vai ouvir mais um pouquinho do trabalho dela dentro da Secretaria da FAS. Dando continuidade, Márcia, nós falamos aí sobre os moradores de rua, mas como é que a senhora vê hoje uma dificuldade também que esse pessoal, os assistentes sociais, o difícil abordagem dos que são dependentes químicos? A dependência química, principalmente agora o crack, essa onda de usuários de crack que nós encontramos, ainda que, Carlos, eu quero só fazer uma ressalva que o álcool ainda é a droga lícita mais utilizada entre os moradores de rua. O crack também é um grande problema, mas nós temos uma diretoria de política sobre drogas, comandada pelo Diogo Bussi, que tem feito ações muito importantes também nessa área, e nós vamos lançar agora, em homenagem também à comemoração ao aniversário de Curitiba, agora no final de março, começo de abril, 2 ônibus itinerantes, são atendimentos móveis, visando a redução de danos dessas pessoas que utilizam drogas em situação de rua. Então, eles vão lá, eles vão poder ter um espaço onde eles podem fazer sua higienização, vão ter algumas informações adicionais, a gente vai poder fazer alguns encaminhamentos e, assim, trabalhar nessa política de redução de danos aqui em Curitiba. O crack não é um problema só de Curitiba, é um problema nacional e todos estamos buscando... no mundo, é mundial, né? Porque todo mundo está procurando fazer alguma coisa mas está ficando difícil. É complicado, não é fácil mesmo o tratamento, não é fácil você convencer o usuário, e nós trabalhamos aqui só por também convencimento, não acreditamos na internação compulsória, porque não tem se mostrado também de grande efetividade, trabalhamos na questão de redução de danos e também com as comunidades terapêuticas. Então, é um desafio, acho que para todos nós, a questão do crack. Que bacana. E para a futura, vamos dizer assim, as futuras gerações, que hoje vocês estão atendendo muitas famílias, né? Essa geração dessas crianças, a senhora como secretária, o que a senhora espera que o futuro dessas crianças seja no dia da manhã? Porque daqui 3 anos
são praticamente crianças que já vão estar em idade escolar. Algumas sim, algumas vão estar já passando a idade dos 18 anos, vão ser maiores de idade, como se falava. Eu espero que a gente possa garantir os direitos, e o direito à proteção, principalmente. A gente possa criar uma rede, não só institucional do governo, formal, mas uma rede com a sociedade também de proteção às crianças. Nós vimos essa semana um caso chocante no Rio de Janeiro, do menino de 8 anos, que foi espancado até a morte pelo pai. Isso também tira um pouco da gente uns 3 dias de vida lá no final, porque a gente sabe a responsabilidade que tem, não como gestor, mas como sociedade, de proteger as crianças e garantir que elas tenham acesso à creche, tenham acesso à escola, tenham acesso à saúde, tenham acesso ao lazer, que elas possam ser crianças de verdade e que ela possa ter o privilégio de ter uma família. Márcia, como nós estamos aí no Dia Internacional da Mulher, qual é a mensagem que a senhora podia dar para a mulher hoje? Praticamente as mulheres estão assumindo, estão tomando o lugar dos homens. Tomando o lugar que é seu, não estão tomando o lugar dos homens, não, Carlos. Tomando o lugar que fizeram por merecer, que se prepararam, que têm competência para assumir. Hoje, na Prefeitura de Curitiba, as mulheres já são em maioria à frente das secretarias. Isso é um compromisso também do Gustavo. Eu tenho o privilégio também de ser casado com uma pessoa que respeita muito a mulher, respeita muito a colocação da mulher, o espaço que ela tem também na sociedade. E eu tenho muito orgulho de ser uma curitibana, filha de polacos com ucranianos, muito forte. Tenho muito orgulho das minhas raízes lá no Bairro Alto. Minha família toda ainda mora no Bairro Alto. E são mulheres fortes também. Sou de uma família de mulheres, tenho mais 2 irmãs, mais minha mãe, que é muito forte. Que bacana, né? E eu gostaria, eu incentivo que as mulheres cada vez mais ocupem seus espaços. Falando para a câmera lá, Márcia, as mulheres de Curitiba, né? Qual é a mensagem para incentivar? Tem algumas aí que elas passar um ânimo para elas. Mas né? tem Como que esse acreditar Dia na Dia sua Internacional força. da Mulher, o que a senhora passaria para essas donas de Acreditar casa? na sua força. A mulher tem, às vezes, 3, 4 turnos, contando com o de casa, que nunca abandonaram também, e, ao mesmo tempo, tem feito bonito na sociedade, não só na gestão pública, mas também nas empresas, tem ocupado o lugar que é delas, que fizeram por merecer, e que acreditem muito nessa força, e que as grandes transformações, grandes revoluções, tiveram a participação das mulheres, e eu acredito, do fundo do coração, que a gente ainda vai fazer muito por Curitiba, por essa sociedade, e a gente vai melhorar demais, aí sim, o futuro das crianças, vamos melhorar a condição da mulher, que não seja mais vítima da violência, na intensidade que hoje se apresenta, e que tenham forças em buscar ajuda também e ocupar o lugar que é seu, que nós merecemos e que nós conquistamos. Estamos chegando ao final da nossa entrevista com a primeira-dama de Curitiba, e hoje nós vamos prestar uma homenagem a você, dona de casa, a você, mulher, que trabalha. A gente está prestando uma homenagem hoje, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos com a primeira-dama de Curitiba e nós vamos prestar essa homenagem a ela, em nome de você, que você é uma mulher de sucesso. Parabéns, Curitiba, parabéns a você. Eu gostaria de chamar aí o administrador da Regional do Portão para prestar essa homenagem à primeira-dama de Curitiba, Marco Melo. Bem, em nome das 9 administrações regionais da cidade de Curitiba, nós estamos prestando essa singela homenagem à nossa primeira-dama, Márcia Fruit, e a todas as mulheres curitibanas. Um grande beijo a todas vocês. Parabéns. A gente agradece a sua companhia. Obrigado. Até o próximo programa. Um bom domingo a você, um bom almoço e parabéns mais uma vez. Dia Internacional da Mulher.